Bem-vinda ao Plan Me Podcast. Se você está pronta para escalar, lançar, evoluir o negócio criativo dos seus sonhos, então esse podcast foi feito para você. Com mais de 30 anos de experiência como empreendedora, eu estou aqui para te empoderar com ferramentas e habilidades para criar sua vida nos seus termos. Eu trago conteúdos de criatividade, empreendedorismo consciente, negócios e autoconhecimento. Meu nome é Mercedes Alzueta, estrategista de marcas, mentora de negócios e joalheira. E acredito que para a gente empreender, deve unir intuição com ação. Muito obrigada por fazer parte desta comunidade e se inscrever no canal. Eu sei que estar aqui é uma escolha e eu sou muito grata por isso. Bem-vindas ao episódio número 6. Eu sou sua host, Mercedes Alzueta, e este podcast existe para te lembrar que seu maior plano é você. Desejo que a cada semana você use alguma palavra, ferramenta ou ideia que eu trago aqui para se inspirar e movimentar em direção aos seus objetivos. Também quero agradecer as inúmeras mensagens de feedbacks que vocês estão enviando sobre o programa. Aqui eu conto as histórias da minha experiência como empreendedora e elas também são muito sobre vocês. Cada uma aproveita um pedacinho, uma parte daquilo que eu coloco aqui, mas eu acredito que nós nos refletimos, né? Somos o reflexo daquilo que a gente está enxergando ou vendo no outro, ou seja, uma parte ali da minha experiência com certeza pode te tocar, te motivar ou te auxiliar aí nos seus desafios. Bom, ao falar sobre os temas do nosso dia a dia, como organização, planejamento, criatividade, liderança e as questões emocionais, né, que embalam tudo isso, estamos falando no final de empoderamento. E é sobre isso que eu venho falar aqui. Eu desejo que esta luz que está aí dentro de você ilumine muito forte o seu caminho e o caminho dos outros que estão perto de você. O que eu venho buscando aqui é trazer conhecimento, atitude, pertencimento dentro de um trabalho de criar diariamente as condições, né, as etapas para o sucesso dos nossos projetos e principalmente alcançar aí os nossos sonhos, nossos objetivos. E se você anda se sentindo um pouco perdida, com uma rotina pouco produtiva e desfocada, venha participar do workshop Plan Me. É um encontro mensal ao vivo que eu faço online todo início de mês com empreendedoras incríveis assim como você, onde juntas traçamos metas e objetivos para cada mês e organizamos a rotina da agenda pessoal e profissional. Em 1h30 no máximo, né, o módulo todo tem esse tempo. Nós falamos da vida, dos nossos desafios e realizamos essa atividade. No próximo encontro, falaremos sobre o poder das escolhas, com as atividades dirigidas para esse foco. Quero que no final você tenha clareza do que precisa alcançar e quais serão suas estratégias para isso. A gente fala de escolher, de como é importante ter esse discernimento, né, de poder falar não, ou de fazer uma escolha super consciente. E isto no dia a dia, na hora de empreender, muitas vezes fica perdido, porque a gente começa a falar sim para tanta coisa, né? Essa questão do fear of missing out, né? Que a gente está o tempo inteiro conectado, olhando o Instagram, olhando tudo que está acontecendo lá fora, e a gente acaba perdendo a nossa eficiência, a nossa produtividade, a nossa essência. E esse trabalho que a gente faz do Plan Me é justamente ajudar a direcionar ou a redirecionar mensalmente o nosso foco para as coisas que são importantes e que vão dar resultados para a nossa vida, né, para os nossos negócios. Então, já que estamos falando disso, do poder da escolha, esse mês todo de abril é sobre falar de escolhas conscientes, eu resolvi trazer aqui um pouquinho da reflexão do livro O Essencialismo, do Greg McKeown.
Ele é um livro que fala muito sobre dizer não. E eu percebo aqui na mentoria com as minhas clientes que uma grande dificuldade que elas vivem no dia a dia delas é ter que dar conta de tudo, fazer concessões que acabam afastando-as da meta. E isso muitas vezes está ligado com o não dizer não. Se a gente não decide se concentrar, né, e escolher aonde a gente vai colocar nosso tempo e energia, as outras pessoas, sejam os chefes, colegas, maridos, até, né, toda a família, decidem por nós e logo perdemos o que é significativo. E o que eu procuro fazer muito aqui na mentoria é trazer a consciência disso para fortalecer a pessoa, né, para empoderá-la da capacidade dela de dizer não para ela poder ir em busca do seu objetivo. Aqui na mentoria, o foco é trabalhar com uma vida equilibrada, que a gente possa exercer os nossos diferentes papéis de mãe, de empresária, de mulher que se cuida, enfim, segurar todos os pratinhos, como eu falo, mas com equilíbrio, com de uma forma saudável. E neste livro, o autor, ele diz que para equilibrar o trabalho e a vida pessoal é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Aqui ele diz assim: devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos. Filtrar os ruídos até chegar na essência. E eu gosto muito disso, porque eu sempre falo que tem muito barulho, né, fora, e a gente às vezes não escuta a nossa voz interior, a gente não escuta a nossa intuição e fica, no barulho, no excesso, e isso gera um estresse enorme. Na visão do essencialista, não temos que, precisamos escolher, né? Apenas algumas coisas importam, então precisamos abrir mão e viver. O grande exercício, eu acho que do livro, eu acho que para mim é a maior sacada, são as perguntas. A gente usa as técnicas da pergunta o tempo todo. Isso vai servir para mim? Essa atividade que eu estou desempenhando, que eu estou fazendo neste momento, vai me levar ao meu objetivo principal, ou o meu objetivo que eu tracei para esta semana, ou para hoje mesmo, né? Na minha rotina, no planejamento da minha agenda, diariamente eu tenho pequenos objetivos, todo mundo tem, né? Então, todo o resto ele precisa estar organizado para priorizar esse objetivo principal, esse resultado que a gente precisa alcançar. Como que se começam a vir outras demandas e a gente começa a não colocar os nossos limites, a gente acaba ficando com esse excesso de ruído. Eu gostei muito desta reflexão ou dessa forma, né, de olhar para as coisas, porque é muito parecida com a que eu falo aqui. Então, quando nós abandonamos o nosso poder de escolher, os outros escolhem por nós. É aí que eu falo que entra o ruído, que entra o barulho. Porque se a gente está o tempo inteiro atendendo a demandas externas, a pequenas coisas da vida, né, que entram o tempo todo pedindo a nossa atenção, a gente desfoca, a gente deixa de ser produtiva, a gente deixa de contribuir com aquilo que é importante para a nossa vida. Então, ser essencial é escolher. Para mim, tá aí a grande resposta, né, do livro. E ele fala muito nas coisas triviais, porque aquilo que é de verdade importante não é trivial, né? Se eu preciso atingir um objetivo, qualquer que seja, por exemplo, fazer a festa, né, de aniversário de um filho, ou planejar uma viagem, todas essas coisas elas têm que entrar na minha rotina. E como eu faço isso acontecer se eu tenho muitas trivialidades, né, andando ao mesmo tempo? Eu tenho que priorizar. Hoje eu vou focar no planejamento da minha viagem, por exemplo, e eu vou ter que falar não para outras coisas. É assim. Então, para discernir o que importa do que não é importante, eu recomendo, e aqui no livro ele passa aí por essas
por esse detalhamento, vamos dizer, ele aprofunda muito, dando algumas dicas que eu vou tentar ser breve aqui para trazer o máximo de valor para esse tempo que a gente está aqui juntas. Então, como discernir o que importa do que não é tão importante, né? Essa trivialidade que a gente está falando. Primeira coisa é ficar só, é aquilo que eu falo, o tal do silêncio. Quando a gente está em silêncio, a gente pode perceber mais a nossa voz interior, que é muito sábia, e a gente consegue ter mais clareza, porque não tem tantas interferências, né? Tanta voz aqui. Observe seus pensamentos, observe o que você precisa fazer. Se você é uma pessoa que minimamente faz um planejamento numa planilha, num planner, vá lá, procure e veja se isso é importante. Ele dá uma outra dica que do brincar, como brincar é importante, porque o brincar ele estimula a nossa criatividade, a nossa forma de ser mais curiosa, né? Então você vê uma criança, às vezes ela vai correndo atrás de uma borboleta, porque aquilo atrai muito a curiosidade dela, e com isso ela fica mais atenta aos detalhes. E isso também pode ajudar. Dormir bem é algo que também ajuda demais a gente ficar mais focada, mais seletiva mesmo, porque a gente está descansada e a nossa mente funciona melhor assim. E aí ele tem uma outra forma de olhar para tudo isso, né? De separar o que é importante do que não é importante com a regra dos 90% que ele fala, que basicamente é ficar com os 10%. Ou seja, se eu tenho que selecionar uma gama ali de atividades para o meu dia ou para o meu mês, eu preciso selecionar aquelas que são realmente as atividades ou as ações prioritárias para ter esse resultado que eu preciso, que elas vão gerar resultado. Então, todo o resto ele vai ter que esperar ou ser descartado definitivamente. Então, como excluir as coisas muito triviais, né? Como fazer essa exclusão? A clareza. A clareza, ela é muito importante. Eu preciso ter clareza do que eu desejo, do que eu preciso realizar, do que é importante para mim. Aí volta de novo, né? O silêncio, estar assim em foco, em estado de presença é super importante. Uma atividade super legal para fazer, que eu gosto de fazer de manhã e tem muita gente aí que também já faz, é a meditação, é parar um pouquinho de manhã, respirar, e aí parece que fica tudo mais limpo, para mim fica. Outra forma de excluir as coisas, as muitas coisas triviais que acontecem aí no nosso dia a dia, é dizer não. Ter essa coragem de ousar dizer não, né? Um não educado, um não com um sorriso, mas assim, quanto mais você tiver esta presença de que aquilo não vai te levar para o caminho que você precisa, mais fácil e tranquila você vai dar o seu não. E outra forma de não cair nessas ciladas é o compromisso, né? Quantas vezes a gente se compromete com coisas, com atividades, com pessoas que a gente não deveria? Então, se descomprometer é se preparar para o não. Né? No momento em que eu não me comprometo a fazer, né, a pessoa fala assim: ah, você quer ir comigo em algum lugar? E você já sabe que sua agenda está cheia, você falou assim: "Mas eu não sei, pode ser que eu consiga?". Olha, é 90% de chance de não, eu não vou me comprometer, mas se for possível, eu te aviso. Você já está meio que dizendo para ela: "Olha, eu não vou". Então, o descompromisso também é uma forma, né, de poder falar não. E, outra forma que ele traz aqui, né, outra ferramenta ou estratégia aqui, é editar. O que que é editar? A gente não edita um vídeo, a gente não seleciona as melhores partes, os melhores takes, né, do que vai realmente trazer valor, conteúdo, para ficar com o mínimo de palavras, né, num tempo mínimo também. É isso que importa, ficar com o que importa. Eu tô aqui pensando, né, um livro de
quase 300 páginas, né, 250 páginas, trazer esse livro e aqui num super resumo para vocês, para trazer valor, para valorizar o tempo e é uma forma de edição também, né? Eu fiz aqui a minha lição de casa. Como fazer quase sem esforço essas poucas coisas triviais? Porque eu tenho que fazer, eu preciso executar as coisas, mas se eu crio um sistema, esse sistema me ajuda muito a fazer as coisas de uma forma mais automática, que não exija tanta energia minha. Se eu já disse não para uma série de coisas, se eu já defini aquilo que é importante, o que fica, né, ele entra num sistema, como se fosse um fluxo, né? Então, se eu tenho compromissos na minha agenda, eu não posso colar um compromisso grudado no outro. Por exemplo, as mentorias, eu dou uma folga entre uma e outra cliente. Por quê? Porque eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ficar de pé, me movimentar, porque às vezes tem um cliente que precisa falar algo mais. Então eu deixo margem, uma margem de segurança entre um encontro e outro. É uma prevenção. Eu removo obstáculos, né? Como fazer as coisas sem esforço é a gente tirar as coisas que atrapalham a gente da frente. Por exemplo, uma mesa arrumada todos os dias. Termina de trabalhar, arruma sua mesa e no dia seguinte você não perde tempo. É uma coisa trivial. Avance, né, nas pequenas coisas, eu também acho que isso, parece bobo, né, mas eu sempre falo, assim, um passo atrás do outro, um tijolo por dia, né, para a gente construir aí a nossa parede. Avance nas pequenas coisas, conquiste, celebre essas pequenas coisas, porque a gente está sempre muito com essa visão de futuro, lá na frente e tal, e não celebra um dia bem realizado, uma agenda cumprida, um elogio de um cliente. Então, vamos perceber esses avanços nas pequenas coisas e celebrar. Criar uma rotina é tudo, né? E aqui o autor ele fala muito disso, que quando a gente cria uma rotina, este sistema de pouco esforço ele fica ativado. Porque você não precisa pensar muito sobre ele, e aí você consegue focar no que é importante. Então, era isso que eu queria aqui trazer para vocês. Esta regrinha são alguns passos, né? Discernir o que importa do que não é importante, excluir as coisas que são triviais, né? E que atrapalham aí no seu dia a dia, e fazer um sistema de gestão, né, da nossa rotina, das nossas atividades, que seja leve, que seja gostoso, que seja equilibrado, porque a gente tem que viver, a gente tem que ter uma vida gostosa e desfrutada. Então, tirar esse esforço, tirar esse peso é muito importante. Eu sempre digo assim: o essencial é você escolher aquilo que de fato é importante para você. Se tudo é importante, nada é importante. A gente precisa ter esta clareza, né? E fica aqui para você então a minha mensagem de fazer as escolhas. Vocês sabem que este mês de abril o tema é esse, e eu tô aprofundando tudo isto, estas técnicas, estas ferramentas, num programa de atividades do workshop Plan Me, que vamos fazer agora, dia 3 de maio. O foco desse encontro vai ser falar disso, de escolhas com ferramentas que te ajudam a criar essa agenda, essa rotina. E o link para inscrição está na bio do Instagram e aqui também no link do podcast deste capítulo. Eu agradeço muito que você esteja aqui, tenha me escutado e deixe, por favor, o seu feedback, seus comentários, porque isso ajuda muito a entender suas necessidades, se esse conteúdo é valioso para você, e assim eu vou melhorando cada dia um pouquinho. Também é isso aí, um pouquinho de cada vez. Obrigada, um beijo e até a semana que vem.
Se você gostou desse episódio, lembra de deixar um comentário e avaliar esse programa dando suas estrelinhas aqui no Spotify. Quanto mais pessoas fizerem o mesmo, mais esse conteúdo chegará a quem precisa dele. Para receber a notificação de novos episódios, ative o sininho e me siga aqui e também lá no Instagram, onde eu tô com o @mercedesalzueta. No YouTube você pode assistir os meus vídeos, cursos e um monte de conteúdo legal que eu coloco especialmente para vocês.